E é nesse dia chuvoso, né, que nós viemos aqui hoje para poder falar com vocês, né, sobre o nosso Give Tracker Alaska. Lembrando que esse vídeo é uma continuação do vídeo do V47, onde eu mostro aqui todos os detalhes e falo tudo sobre o V47 e por que, né, eu escolhi esse bauleto traseiro aqui, né, esse top case, para a gente poder utilizar na moto. O Give Tracker Alaska, que é esse conjunto, né, dos dois bauletos laterais aqui da moto, eles são bauletos de alumínio, como eu já falei. Ele é um bauleto extremamente resistente, um bauleto muito bom. E eu vou falar com vocês o porquê, né, da escolha desse cara. Quando eu estava escolhendo, pesquisando um pouco sobre os bauletos laterais, eu cogitei algumas possibilidades e fica até de dica, né, caso você não queira esse bauleto, ache ele muito grande, ou queira uma coisa mais discreta ou mais barata do que ele, fica aí algumas opções para vocês. A primeira opção, que eu acho que normalmente todo mundo cogita, são os alforjes laterais. Então eu cheguei a dar uma olhada e tudo, mas os alforjes laterais têm um problema ali, às vezes da bagagem molhar, você não pode pegar uma chuva muito forte, uma coisa do gênero. Até tem alguns que têm uma resistência à água, são feitos com materiais impermeáveis, tem costura dupla, tripla, dependendo ali do alforje, mas são coisas que você tem que ficar atento. Para mim, não foi uma coisa que casou muito bem, não foi uma coisa que eu achei tão interessante. Agora, no caso dos bauletos laterais, falei, eles já tanto esse quanto os outros bauletos laterais, eles têm uma estanqueidade legal, não vai entrar água e tudo. E aí eu comecei a pesquisar e vi as opções sendo o E21 e o E22 ali em relação aos boletos plásticos. Esses boletos, tanto o E21 quanto o E22, a capacidade de carga dele, para mim, acabava sendo um pouco pequena. São 22 ou 21 litros, né, dependendo do modelo que você escolher, e eles são boletos de plástico. Obviamente é um plástico bem resistente, semelhante até o Top Case, que é um plástico duro, um plástico mais grosso e tudo, mas ainda assim eu não achei que ele seria tão legal e tudo, e a questão do volume de carga que eu poderia carregar nele também pegava um pouco para mim. Então eu olhei a outra opção, que seria o de alumínio. Tem o Tracker Alaska, se eu não me engano, tem um outro bauleto da Give de alumínio lateral também, que segue nessa linha. Esse daqui eu acho que são 36, o outro são 37 litros, mas é mais ou menos nessa faixa. E acabou que eu optei pelo Tracker Alaska por algumas coisas, inclusive tem coisas que eu fui fazer a escolha dele que para mim depois não serviu, mas eu vou mostrar para vocês. Quando você compra o bauleto, ele vem, né, o kit com os dois bauletos, uma caixa muito bem embalada, são duas caixas dentro de uma caixa, né, um papelão muito grosso, então pelo menos aonde eu comprei, tá? Ele veio nas caixas originais da Give, então não tive problema de chegar amassado, de ter qualquer coisa relacionado à questão de transporte deles. E junto com os bauletos vem alguns acessórios. O primeiro deles, que foi uma das coisas que eu achei super interessante, mas para mim não serviu, talvez na sua moto, com o seu suporte de bauleto lateral, se encaixe, se adeque melhor. No meu caso, não deu certo. Infelizmente, eu gostaria de usar, que é esse suportezinho aqui. Eu vou chegar perto da câmera para poder mostrar, que é esse suportezinho aqui, ó. Ele é um suportezinho que serve para poder tombar o bauleto e você conseguir abrir ele sem pegar no seu top case traseiro aqui, e ele vai ficar preso, sem você ter que tirar todo o bauleto, ele cair para a lateral, você não tem esse problema. Né? Na hora que você faz aqui digamos, a remoção do seu... Peraí, deixa eu abrir aqui. Na hora que você faz a remoção do seu bauleto, né, na hora que você clica ali para poder fazer a remoção, vou mostrar os detalhes para vocês daqui a pouco, ele fica parafusado aqui e ele vem e trava na barra, e ele vai ficar nesse ângulo aqui. Aí você consegue abrir sem pegar no seu top case. Seja ele um top case de alumínio, seja o próprio V47. Então eu acabei optando por causa... Um dos motivos de escolha dele foi por causa dessa peça. Só que, na hora que eu fui colocar na minha moto, a barra do suporte aqui da Rosart, ela não pega, ela fica muito justo, né? Aí essa espessura dele aqui não comporta ali na barra. Aí, infelizmente, não teve como utilizar esse carinha, né? Talvez se a gente fizesse mais algumas adaptações ali funcionaria, mas
do jeito que eu fiz aqui, não deu certo, infelizmente. Mas vamos aos detalhes aqui, né? Eu vou chegar um pouco mais próximo e vocês vão poder ver tanto questão de volume, borracha de vedação, todos os detalhes, para vocês poderem ter, né, essa informação aí, caso você queira escolher esse boleto. Galera, mostrando agora para vocês um pouco sobre a estrutura, né, do boleto, como que ele é fixado, como que funciona aqui a fechadura, tudo dele. Ele é um boleto que ele tem aqui um friso nessa parte aqui do boleto, e aqui a gente tem uma borracha de vedação que na hora que a gente faz o fechamento dele, esse friso, essa borracha, ele vai se encaixar, deixando o boleto ali bem vedado, você não vai ter nenhum problema relacionado a isso. No caso, ele ainda tem aqui, né, deixa eu chegar um pouco mais perto aqui dessa parte, você vai ter aqui alguns ganchinhos nessa parte, 4 ganchos aqui que você consegue colocar uma redinha, alguns acessórios da GIV para poderem ficar fixados aqui. Então, se você colocar essa redinha, obviamente, vamos supor que você coloca um calibrador, um kit reparo, alguma coisa aqui, ele não vai cair para cá na hora que você abrir o boleto, então ele fica bonitinho aqui. Mas aqui dentro, né, como vocês podem ver, ele tem essa volumetria, né, digamos, dele dos 36 litros, cabem bastante coisa, dá para colocar aqui sapatos, outras coisas. Obviamente não cabe um capacete aqui dentro, né, mas dá para você colocar toalha, bagagem toda direto aqui nele. Inclusive, eu quando viajei, eu já coloquei toda a bagagem aqui dentro e eu não coloquei nem mala, nem nada, para não perder espaço mesmo. Já coloquei dentro dele, cheguei no hotel, eu tirei aqui, puxei ele, né, e ele já... Peguei ele como se fosse uma mala e levei pro hotel. Então, tipo assim, é super tranquilo, super de boa. Agora, falando um pouco sobre a questão da chave, né? Quando você compra o kit, além da chave, do kit, né, que vem com uma chave reserva, você ainda tem um miolo que você pode utilizar para poder substituir no seu top case. Então ele veio com um miolo a mais que eu coloquei aqui, e a mesma chave que eu utilizo nele, eu posso colocar essa chave aqui para poder fazer trancar o boleto, eu também posso colocar no V47. É a mesma chave. Eu troquei o miolo dele e ficou com a chave para os 3 boletos. Então é super interessante, super legal isso. Agora, para poder remover o boleto, eu vou colocar aqui, eu simplesmente venho aqui, né, e faço a torção. Aí na hora que eu torço essa trava aqui de baixo, ele vai vir e vai tombar para cá. Lembrando que aquele kitzinho, né, que a gente tem aqui, ó, essa pecinha, ela viria nesse ponto e ficaria aqui para poder travar, né? E a gente teria essa trava aqui, ele ficaria travado nesse ângulo onde a gente conseguiria, né, onde a gente conseguiria ter acesso ao boleto, conseguir abrir ele sem ter nenhum problema. No caso do meu aqui, como fica muito próximo à barra, acabou que eu não consegui fazer a utilização dessa peça. Eu poderia até dar uma escariada, dar uma desgastada aqui nessa barra, até porque é uma barra maciça, eu conseguiria fazer isso. Depois talvez eu até faça e consiga fazer a instalação dessa pecinha, que é uma pecinha extremamente útil, né? E como eu falei, foi um dos motivos aí que eu fiz, que me levou a escolher, né, o Trekker Alaska. Uma coisa diferente do outro boleto, se eu não me engano, uma outra opção do Trekker que tem, sem ser o Alaska, essa tampa ela é fixa, ela não sai. Então você não consegue remover essa tampa como você removeria no outro, que no outro a tampa é solta. E nesse caso aqui, ó, a tampa ela fica no ângulo que você colocar. Então você consegue trabalhar com ela em diversos ângulos, ela não caia, que não fica fechando na hora que você está movimentando aqui o boleto, né? Então é super tranquilo, super legal. E ele, como eu falei, tem um volume aí de 36 litros, você consegue colocar bastante coisa. E uma recomendação, eu vou falar isso um pouco melhor no vídeo de distribuição de carga, mas uma recomendação que eu falo é sobre a questão de peso. Sempre concentra o peso nos boletos laterais e não no top case. O top case ele funciona como se fosse uma alavanca, né? Então ele vai ficar balançando aqui. Mas depois eu vou entrar em mais detalhes aí com vocês. Eu removi aqui o top case, cheguei aqui um pouquinho mais perto, só para a gente poder ver um pouco melhor a questão da trava, o funcionamento, para vocês poderem ver aqui em detalhes. Como vocês podem ver, ó, esse cara aqui, você pode colocar ele passando aqui uma mão, ele não cai, não fecha, fica bem travadinho, super interessante. E aqui na hora que você fecha, né, essa trava aqui, ela vai enganchar, tem um ferro aqui que transpassa de fora a fora, ele vai enganchar nesse ferro e vai fazer essa pressão. Na hora que você travar, que agora tá sem as chaves, diferente do V47, você precisa da chave para poder travar esse cara. Então na hora que você faz isso daqui, vai travar,
Tá vendo? Ele tava aqui e chegou até o final. Aí você vira e ele tá travado. Agora ele não movimenta, tá travado aqui, você não consegue abrir ele. E ele vem com uma tampinha para poder evitar aqui que entre alguma água, alguma coisa na fechadura. Obviamente, ela é uma fechadurinha à prova d'água, vedadinha aqui, né? Tem aquela tampinha, como se fosse a da ignição da moto, mas tem aqui uma proteção a mais que você pode fechar, né? E na hora que você coloca a chave aqui e vira, você pode fazer aqui novamente a abertura, né, com tranquilidade aqui da trava e abrir aqui. E esse cara, na hora que você tá com ele destravado, você consegue fazer aqui, obviamente, a parte de tirar, né, o bauleto, digamos, né? Você pode vir aqui torcer esse cara e ele vai tirar ali a trava para poder voltar. Agora, para poder colocar ali na moto, é simplesmente chegar e colocar para cá. Deixa eu até tirar, às vezes pode dar uma travadinha ali, é só afrouxar aqui um pouco e ele já encaixa. Tá travado e ele fica ali fixo e firme na moto. Tirei até a câmera do tripé ali só para poder mostrar para vocês alguns detalhes relacionados à questão da fixação e o suporte que eu utilizo, né? O suporte de baú lateral que eu utilizo é um suporte da Rosart, mas ele é um suporte que foi adaptado. Ele não é que ele não encaixa, ele encaixa o bauleto, esse cara, só que ele foi feito para o E21 e E22, que eles são bauletos plásticos. Então, os pinos dele inferiores ali, eles são um pouco mais, digamos, finos. Eu vou tirar o bauleto e vou mostrar para vocês em detalhes, um segundinho. Aqui, ó, eu tirei o bauleto agora, vai dar para vocês poderem ver um pouco melhor, né, o suporte do baú lateral, esse baú da Rosart, e mostrar os detalhes e as adaptações que eu fiz para que funcionasse esse bauleto. Se você reparar, a gente tem aqui, né, a trava que vai encaixar ali nessa parte de cá, e você tem essa parte inferior aqui, né? Essa parte inferior que vai encaixar, essa parte encaixa nesses pinos que estão aqui embaixo. Esse pino, originalmente, ele comporta somente os bauletos plásticos, né, o E21 e E22. No caso do Trekker Alaska, essa parte aqui ela é mais grossa, então ele não vai encaixar muito bem aqui. Aí o que eu fiz? Eu passei uma lixadeira para poder tirar um pouco e encaixar essa parte inferior, né, daqui nesse pino. Então eu fiz de uma forma que não tirasse, né, a resistência do pino, eu coloquei aqui de uma forma que não tirasse, e ficou muito bom. Eu tive que dar uma lixada aqui também nessa parte de dentro para poder encaixar na lingueta de cá. Então, basicamente, foram essas as adaptações. Talvez você entrando em contato lá com o pessoal da Rosart, você consiga pedir para que eles deixem, né, esse pino com uma distância um pouco maior e esse cara aqui um pouco mais, digamos, fino, né, para poder encaixar um pouco mais para cá. Dá para poder projetar isso aí com eles. Aí você teria, né, às vezes que trocar uma ideia. Mas do jeito que eu fiz aqui, funcionou bem, o suporte, ele é um suporte bem robusto, né? Como vocês podem ver, ele fica fixo aqui junto com o suporte do bauleto traseiro nessa parte aqui embaixo do banco, tem um parafuso de fixação. Eu troquei esses parafusos, eu coloquei 2 parafusos de titânio com uma porca anti-vibração para o parafuso não soltar. Eu tive um problema com o parafuso de cá, que ele soltou um dos parafusos, aí a tinta daqui até deu uma trincada. Mas aí, mano, não trincou, né, o suporte nem nada, mas a tinta deu uma trincada, eu achei que poderia ter comprometido alguma coisa, e para evitar qualquer problema, eu pedi pro pessoal da Rosart fazer um reforço. Então vocês podem reparar aqui que são 2 barras maciças que passam aqui de baixo, né, então agora eu posso colocar bastante peso nesse cara, que não tem problema. E o lateral, ele fica fixo nesse mesmo ponto, né, então ele tá fixo aqui, ele fica fixo aqui na parte onde ficaria o fixador da descarga original, então ele fica fixo aqui também, e ele tem essa barra que vem para cá e vai até o outro suporte lateral. Então ele fica bem travado, né? Ele não tem nenhum jogo nem nada, você pode colocar bastante peso aí sem nenhuma preocupação. Mas galera, eu vou ficando por aqui, lembrando, deixa o seu like, e no próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre a distribuição de peso, né, entre os bauletos laterais e o bauleto traseiro. Aí eu volto com vocês aí no próximo vídeo.